Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de redação do curso Triale. Eu sou a professora Graciela e o assunto de hoje é parágrafo conclusivo. Muito bem, mas antes de nós conhecermos um pouco das estratégias, e da estrutura desse parágrafo, vamos nos lembrar rapidamente o que conversamos na aula anterior. Fizeram parte da nossa discussão anterior a estrutura do parágrafo argumentativo. E se vocês se lembrarem, nós falamos que qualquer que seja o parágrafo, é importante que ele tenha pelo menos 3 períodos, Então é aquela estrutura padrão de início, desenvolvimento, ampliação do tópico frasal e conclusão. Vocês estão lembrados disso? Está lá na aula passada, não é? E também vimos estratégias argumentativas para complementarmos toda aquela relação de estratégias que já tínhamos visto. Então, nós conversamos um pouco sobre a refutação como estratégia argumentativa, a bilateralidade e a oposição. Para ficarmos por dentro do edital, então, fechando essa conversa sobre o desenvolvimento, lá no edital está explicitamente apresentado, a abordagem do tema, a apresentação de no mínimo 2 ideias, força, o aprofundamento necessário para alicerçar cada uma dessas ideias, força, a clara intenção persuasiva, sim, queremos convencer o nosso leitor, o grau de conhecimento, que nós devemos apresentar na fundamentação, e a maturidade e capacidade para abstração mental. É isso que está lá no edital, é o que o edital espera dos seus parágrafos de desenvolvimento. Bem, e para organizarmos tudo isso, para fazermos com que todas essas habilidades, esses critérios sejam desenvolvidos aí nos seus parágrafos, nós vimos todas essas estratégias, E eu espero que vocês já comecem a fazer uso dessas estratégias nos textos de vocês. Então, conversamos sobre a estratégia de causa e consequência, sobre a estratégia de citação, condição, exemplificação, aquela estratégia que nós usamos quando recorremos a dados numéricos, a informações quantitativas, a comparação, estabelecendo analogias com o que acontece no Brasil, com o que acontece fora do Brasil, com o que acontece em outras realidades, A refutação, ou seja, eu digo que não concordo com aquele ponto de vista, mas eu trago o meu ponto explícito, fazendo também uma espécie de analogia com o que aquele acredita, com o que eu acredito. A alusão histórica, estratégia muito utilizada, E é interessante porque, veja só, quando nós traçamos no nosso texto esse percurso histórico, nós validamos as nossas ideias, Está ali, o conhecimento histórico não é, ou pelo menos no nosso texto não será questionado, será validado. Bem, falamos também da bilateralidade e da oposição como estratégia argumentativa. No momento nós estamos só nos lembrando do que já falamos, Tudo isso vocês podem rever na nossa aula anterior, Bem, eu espero então que a partir de agora essas estratégias façam parte, quanto mais, dos textos de vocês, aí no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2, E que vocês façam realmente desenvolvimentos aprofundados, considerando todas essas possibilidades que nós vimos. Bem, enfim, chegamos ao parágrafo conclusivo e olha lá, esse é o nosso objetivo da aula de hoje, O parágrafo conclusivo. Bom, primeiro reconhecendo as estratégias, para a elaboração desses parágrafos conclusivos e, por fim, identificando e selecionando algumas expressões que são muito interessantes e que são expressões conclusivas interessantes de nós utilizarmos no nosso texto. Então, tudo isso faz parte desses nossos objetivos desta aula, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, é importante compreendermos a função desse parágrafo, Nós sabemos que é o parágrafo que fecha o texto, é o último parágrafo, então é o parágrafo de encerramento, mas eu não posso encerrar sem retomar o que eu desenvolvi anteriormente.
Então é importante que vocês observem o seguinte, a síntese do exposto é muito interessante aqui, tá? Ou seja, na conclusão é muito importante que eu faça um resumo bastante breve das palavras, das ideias mais importantes que eu desenvolvi ao longo do meu texto. Então, essa primeira função, nós diríamos que é uma função resumitiva, tá? De síntese, sintetizar o que foi dito de mais importante ao longo do texto. Bom, além disso, uma reflexão, que é ponto da situação do que foi tratado. Então, veja, só nessas duas funções nós já teríamos 2 períodos, né? Um para resumir, e olha que um resumo em um período só fica realmente sintético, né? Mas veja só, um parágrafo, nesse parágrafo, um período para resumir, o outro parágrafo para fazer uma reflexão. Já teríamos aí 2 períodos, não esquecendo, precisamos ter 3 períodos, não é? Qual é a minha orientação nesse terceiro período? Que se faça uma retomada do título. Lembrando, o título é obrigatório, não é? Então, para que o título não fique perdido, né? Antes do início do corpo do texto, é interessante que no encerramento você retome essas ideias. Como assim? Retomar é copiar o título? Não. Você vai parafrasear. Vamos nos lembrar o que significa isso, né? Parafrasear é escrever a mesma ideia com outras palavras, não é? Então, nós vamos parafrasear o título. Vamos retomar aquelas ideias que foram importantes e que, por isso, né, estão lá compondo o nosso título. Tudo bem? Então, na conclusão, é um bom momento para se fazer essa retomada, certo? Bem, considerando essas funções do parágrafo conclusivo, agora, um exemplo, e vocês devem se lembrar que esse foi o tema que eu exemplifiquei na aula passada, né, sobre o voto ser facultativo ou não. E eu disse a vocês que essa foi uma proposta bastante interessante, falei para vocês do texto como um todo, mas eu quero retomar nessa aula só o parágrafo conclusivo, tá? E o parágrafo conclusivo inicia, olha lá, hein? Ele se inicia com uma expressão conclusiva. Em suma, é uma expressão tipicamente conclusiva, tá certo? Então, vocês poderão utilizar sempre essa expressão, em suma, no início do parágrafo conclusivo, porque ela já denota que o parágrafo conclusivo está começando, tá bem? Então, em suma, o Brasil hesita em entregar definitivamente o poder ao povo, devido ao seu caráter autoritário e à democracia inconsistente. Vocês vão se lembrar que esse texto ele foi extremamente favorável ao voto ser facultativo no Brasil, né? E ele faz uma alusão histórica interessante e nós comentamos a respeito, né, dessa alusão histórica e tudo mais como estratégia do desenvolvimento. Agora, trazendo só o parágrafo conclusivo, vamos relembrar então que a tese foi essa, né? A tese foi: sou favorável, quer dizer, o voto deveria ser facultativo no Brasil. Essa foi a ideia defendida ao longo do texto como um todo. Então, o que nós temos aqui? Em suma, o Brasil hesita em entregar definitivamente o poder ao povo devido ao seu caráter autoritário e à democracia inconsistente. No entanto, a decisão de votar é o primeiro passo rumo ao voto consciente e à compreensão da importância do processo eleitoral. Esse, por sua vez, quando respeitado, poderá nos levar a uma plena democracia. Então, veja só o que acontece nesse parágrafo conclusivo aqui. Nós temos primeiro essa expressão conclusiva, então, que denota o início do parágrafo. Depois disso, nós temos essa ideia, que é a ideia que está posta, quer dizer, o voto não é facultativo no Brasil, o voto é obrigatório. Então, há uma retomada dessa discussão que foi feita, né? E aí veja só a importância desse adversativo aqui, né? No entanto é um adversativo, ele está marcando, olha, o voto é obrigatório, no entanto,
eu acredito que deveria ser facultativo. Então, aqui, nesse segundo período, tá vendo? O primeiro período se encerra aqui, não é? No segundo período, nós temos o que nós chamamos de retomada da tese, porque foi essa a tese, né? O ato de votar é o primeiro passo rumo ao voto consciente, por isso ele deveria ser facultativo. Então, há uma retomada. E, por fim, olha lá, e, por fim, esse, por sua vez, quando respeitado, poderá nos levar a uma plena democracia. É o que nós chamamos de frase de encerramento, não é? Lembra? Cada parágrafo, pelo menos 3 períodos, aqui tive isso, não é? Veja, primeiro período, fechando aqui, segundo período, fechando aqui, com a frase de encerramento, tá certo? Então, veja, essa estrutura de parágrafo conclusivo é extremamente adequada. 3 períodos, início, meio e fim, ideias retomando, então, bastante desenvolvidas, porque não há nada de novo aqui nesse parágrafo. A função do parágrafo conclusivo não é trazer elementos novos, não é trazer novos dados, alusões, nada disso, tá? A conclusão é o fechamento, é o encerramento. Então, nós não apresentamos nada que nós não tenhamos discutido ao longo do texto. Tudo bem? Bom, agora, veja só essa observação. Uma importante função do parágrafo conclusivo é a ratificação. O que é isso mesmo? Ratificação. É a concordância, é a retomada. Tá? Eu vou repetir o que eu disse no texto. Após essa ideia apresentada, o que fazer para encerrar a discussão? Né? Quer dizer, quando eu já discuti, eu desenvolvi o que eu tinha de desenvolver, o que fazer para encerrar a discussão? E agora, então, esse o que fazer são as nossas estratégias. Veja bem, então, nós temos estratégias para o desenvolvimento, nós também temos estratégias para fecharmos a discussão, assim como temos estratégias para começar a discussão. Então, veja só, nas aulas anteriores falamos sobre estratégia para introdução, estratégia para desenvolvimento, e agora vamos pensar um pouquinho nesse parágrafo conclusivo. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, a ideia é a seguinte: todos esses exemplos que eu trouxe para mostrar a vocês é de uma discussão que não é nada atual. Hein? É uma discussão sobre violência, na verdade, mas um tipo de violência que se veste de uma brincadeira, né? Que acontece muito em muitos contextos, mas essa discussão aqui trouxe o contexto para a universidade. Então, olha lá, a discussão era sobre trote universitário. E havia uma pergunta, se era uma brincadeira ou se esse tipo de ação era e transmitia, enfim, uma ação violenta. Então, essa era a grande questão desse tema. Bom, eu não vou mostrar o texto inteiro, tá? Eu vou mostrar o parágrafo conclusivo, que é o foco dessa aula. Então, veja só, em todos esses exemplos que eu vou mostrar a vocês, o período inicial é o mesmo, tá? Então, vocês vão perceber que é o mesmo período inicial. Por quê? Porque é o que reforça a tese, é o que reforça o ponto de vista que foi adotado em todo o texto, tudo bem? Então, vocês vão perceber isso. Primeiro período, igual para todos os exemplos, tá? A parte final é que é diferente, né? Porque cada exemplo ilustra uma forma de concluir, ou seja, um tipo de estratégia conclusiva, tudo bem? Então, vamos a ela. A primeira estratégia conclusiva, né? A estratégia reflexiva, quer dizer, é uma estratégia que propõe reflexão. Então, olha lá, lembra que o primeiro período é igual? Então, até aqui, nós temos a retomada da tese, tá? Olha lá, é inegável, portanto, que a prática do trote constitui mais uma vertente da banalização da violência que estamos submetidos. Então, essa é a tese, tá? Considera-se o trote como um ato de violência e
esse autor fala mais, né? É uma vertente da banalização de como a violência está inserida em todos os contextos. Bom, é reflexiva. Vamos lá? A lógica de quem raspa desautorizadamente o cabelo de um calouro é a mesma de quem xinga o motorista ao lado. Assim, ao condenar tal hábito, é preciso pensarmos sobre o quanto dele praticamos nas mínimas atitudes cotidianas. Então vamos lá, hein? É reflexiva por quê? Porque está chamando o leitor para pensar sobre. Olha o que ele diz. É preciso pensarmos sobre o quanto dele. Dele quem? Dele o hábito. O hábito de xingar, o hábito de usar de violência, seja verbal, seja enfim. O hábito que praticamos nas mínimas atitudes cotidianas. Veja lá, então, ele disse assim, olha, fazer o trote universitário, né, fazer ou participar de algumas ações violentas é terrível, é banalização da violência, claro. No entanto, é importante que nós olhemos para as nossas atitudes cotidianas. Tá? Então, sim, foi uma conclusão reflexiva. Deixou o leitor com a seguinte tarefa: pensar um pouquinho mais sobre suas atitudes e se essas atitudes também, de alguma maneira, não estão sendo violentas. Tudo bem? Então, aí está a primeira estratégia conclusiva. A segunda estratégia conclusiva é por metáfora. Vamos nos lembrar, né? Metáfora é uma linguagem figurada. Olha só como essa linguagem, que é conotativa, não é? Figurada, ela é construída aqui nesse último parágrafo do texto. De novo, primeiro período igual. É inegável, portanto, que a prática do trote constitui mais uma vertente da banalização da violência que estamos submetidos. Nesse contexto de naufrágio, têm sido poucos os que se arriscam contra a correnteza. Se cada um desse mais braçadas, não precisaríamos assistir a mais um afogamento, infelizmente real. Que interessante, não? Então veja só. Há uma metáfora porque nós não estamos falando de naufrágio. No entanto, a imagem, a figura do naufrágio é o próprio trote. É o próprio ato violento. Então, veja bem, e olha que interessante essa metáfora, porque a figura que se cria é a do naufrágio, e a essa figura, essa imagem, cabem e entram, por isso se relacionam outras palavras que têm relação com a palavra naufrágio. Veja lá, correnteza, mais braçadas, mais um afogamento. Veja bem, todas essas palavras aí no mesmo campo, né, de significado. Infelizmente real. Infelizmente real retoma quem? A tese. Eu também estou dizendo que, claro, os trotes universitários estão muito mais relacionados à violência do que a uma brincadeira, tá certo? Então veja aqui uma conclusão por metáfora. Interessante essa, hein? Desafio, né? A fazerem, porque é claro que é um tipo de conclusão diferente, né? Original, inclusive. Tá? Agora, um cuidado apenas, tá? Essa metáfora, embora ela seja uma linguagem figurada, é claro que o leitor precisa entender assim rapidamente, não é? Não pode ser uma metáfora assim tão subjetiva que o corretor terá de pensar muito para compreender, aí não vale, né? Tem que ser uma metáfora mais direta. Bom, vamos lá. A terceira estratégia de conclusão é por ironia. É uma estratégia interessante também. Veja lá como essa estratégia foi utilizada nesse parágrafo. É inegável, portanto, que a prática do trote constitui mais uma vertente da banalização da violência que estamos submetidos. A permanecer o atual quadro, em pouco tempo o vestibular poderá dispensar as provas discursivas e medir o bíceps dos candidatos. Será, no mínimo,
mais adequado à lógica imperante. Então, é claro que isso aqui é uma ironia, não é? É lógico que essa distinção da prova discursiva para uma prova de avaliação física, diríamos assim, né? Ou estética, melhor dizendo, é claro que isso é irônico. Quer dizer, é falar, olha, a permanecer o atual quadro, o vestibular perderá o seu sentido, né? Por quê? Porque as pessoas querem, têm o desejo, têm o objetivo, né, de serem aprovadas para que tipo de boas-vindas, né? Que tipo é esse de boas-vindas? Então, olha só, é ironia, tá certo? Posso me utilizar de ironia na dissertação? Olha lá, muito cuidado com essa orientação. Posso sim, se for dessa maneira, lá na conclusão do texto e tudo mais. Agora, é lógico que eu não posso utilizar de ironia no desenvolvimento, quando eu estiver fundamentando um argumento, né? Não dá. Nem na introdução, quando eu estou apresentando o tema. Então, ironia é aquela estratégia que eu posso usar e é excelente desde que eu use com cuidado, sem excessos, tá bem? Mas dessa forma, no parágrafo conclusivo, também fica muito interessante e acaba, né, dando um toque de originalidade ao texto, né, fugindo de um esquema pronto e padrão. Tudo bem? Mais uma estratégia, a estratégia de ressalva. Vamos ver como ficou aqui nesse exemplo. É inegável, portanto, que a prática do trote constitui mais uma vertente da banalização da violência que estamos submetidos. Infelizmente, muitos obtêm prazer com o sofrimento alheio. Por isso, resta saber se os universitários estão dispostos a abrir mão de seu poder sádico de vingança em prol de uma confraternização menos divertida, porém mais humana. Então, há uma ressalva aqui. O que significa isso? Vamos criar uma hipótese, não é? Resta saber se... Isso é uma ressalva, estamos criando uma hipótese aqui, não é? E veja que a palavra divertida está entre aspas. Por quê? É lógico que o autor desse texto não está dizendo que sem trote violento ou com trote violento a prática é divertida. Aqui também há uma ideia de ironia só para demonstrar que, veja, uma confraternização menos divertida, já que vocês, praticantes ou quem faz o trote violento, acha que isso é diversão e acha que isso é dar boas-vindas a alguém. Então, logicamente, esse divertido, entre aspas, aqui está denotando isso. Bom, vantagem secundária é a nossa quinta estratégia. É inegável, portanto, que a prática do trote constitui mais uma vertente da banalização da violência que estamos submetidos. Sua proibição definitiva, além de evitar situações fatais, ainda poderia diminuir a tensão de quem, merecidamente, lutou por uma vaga com afinco. Só assim, a entrada na universidade representaria uma vitória completa. Olha que interessante isso, né? Quer dizer, como seria se, quer dizer, quantas vantagens teríamos se os trotes deixassem de ser violentos, né? E essa é a ideia, por isso uma vantagem, né, secundária de que essa prática deixe de ocorrer. Bom, conhecimento aqui de vocabulário, olha que interessante essa palavra afinco, né? Afinco significa dedicação. Então, uma vaga com afinco, uma vaga com dedicação, que eu espero que todos vocês estejam aí com muito afinco estudando para serem realmente merecedores da vaga, não é? Da vaga desejada. Então, olha lá, esse afinco veio como um recadinho também, tá? Bom, então veja, retomando, sua proibição definitiva, além de evitar situações fatais, quer dizer, percebam que aqui se constrói uma possibilidade de que, na verdade, um contexto, não é nem uma possibilidade, é um contexto
texto. E se isso fosse, né, se isso deixasse de existir, se isso fosse resolvido, se nós não tivéssemos mais esses trotes violentos, né? Aí diz assim, além de evitar situações fatais, veja, né, nós estamos falando de trotes que podem levar, inclusive já levaram, né? São muitos os casos de mortes, calouros que morrem nessas práticas, né? De boas-vindas. Então, tem sim uma fundamentação muito interessante esse conclusivo aqui. Bem, aí a sexta conclusão é a proposta de solução. Na verdade, é uma conclusão, é uma estratégia que nós tentamos correr um pouquinho nesse momento, porque é uma estratégia que lembra muito o Enem, né? E nós queremos, de alguma maneira, descaracterizar essa conclusão do texto do Enem, tudo bem? Mas é uma estratégia que ela é utilizada. Bom, qual é a minha sugestão para propostas de intervenção? Se você tem uma boa proposta de intervenção, não faça como no Enem, que a gente apresenta lá no final do texto. Não faça isso, né? Utilize a proposta de intervenção no desenvolvimento, tudo bem? Ela pode ser uma estratégia argumentativa, tá? Bom, mas vamos lá, é uma estratégia conclusiva, vamos rapidamente dar uma olhadinha nela, né? Bom, já quase que decoramos esse primeiro período, não é? É inegável, portanto, que a prática do trote constitui mais uma vertente da banalização da violência a que estamos submetidos. Sua reversão é papel da própria universidade, seja proibindo essa prática, decisão indiscutível, seja cumprindo sua missão social, que é a de formar seres pensantes. Afinal, um estudante que reflete sobre o que faz sequer imagina cometer um ato de agressão. Olha que interessante essa intervenção, não? Então, veja só, é da universidade o papel, é a universidade que deve fiscalizar, não é? E também formar seres pensantes. Veja lá, hein? E mais, quem pensa, então, quem reflete sobre o que faz, não vai cometer trotes violentos. Interessante, não? Gostei bastante também. Bem, mas, novamente, para o nosso tipo de dissertação, nós deixaremos a proposta de solução para o desenvolvimento, não é mesmo? Bem, em nosso vocabulário, olha lá, hein? Há algumas palavras e frases que passam essa ideia de conclusão. Já não mostrei para vocês o em suma? O em suma é conclusivo mesmo, né? Elas são ideias para iniciar e também dar seguimento à sua conclusão. Então, olha lá, há uma lista com alguns exemplos, tá? De palavras e expressões conclusivas. Vamos lá. Portanto, logo, então, aí um complemento. Torna-se evidente que, então, portanto, torna-se evidente que, então, torna-se evidente que, tudo bem? Diante do exposto, esse é muito utilizado também, né? Diante do exposto, dessa forma, pode-se afirmar que, belos inícios, né, de parágrafos conclusivos, em virtude dos aspectos abordados, por fim, né, quanto mais, por todos esses aspectos, quer dizer, por tudo que eu disse, por tudo que eu discuti, por tudo que eu apresentei, não é? Por todos esses aspectos. Levando-se em consideração esses aspectos, então olha que interessante essas expressões que podem, né, constituir aí a primeira linha da conclusão, né, o primeiro período da conclusão. Veja lá, mas em nosso aqui, vamos, após a frase inicial, pode-se continuar a conclusão, né? Então, após todas essas expressões e a ideia, logicamente, que nós queremos apresentar na conclusão, algumas outras expressões. Então, veja lá, é-se levado a acreditar que, entende-se, conclui-se, percebe-se, resta aos homens,
É imprescindível que todos se conscientizem, é preciso, é necessário, faz-se necessário. Então, algumas expressões que cabem, né, muito bem no parágrafo conclusivo, porque articulam, né, fazem aquela costura que nós comentamos lá nas primeiras aulas, não é mesmo? Então, boas expressões, todas essas. Agora, eu quero falar de uma cerejinha do bolo, sabe? Aquele toque especial da redação. Porque vocês podem falar assim, poxa, mas essas estratégias, elas são até meio repetitivas. Não, então veja só. Na conclusão, há uma técnica que nós usamos para tornar esse parágrafo menos repetitivo, que é muito simples. É só mudar a ordem do elemento conectivo, tá? Dessa palavrinha conclusiva. Então, ao invés de você escrever, portanto, torna-se evidente que, você muda a ordem. Torna-se evidente, portanto, veja só. Mudou, né, a construção toda da frase. Tá, mas são os mesmos elementos. Sim, são os mesmos elementos, mas a ordem aqui dá uma qualidade até maior e talvez até uma elegância para a construção aí da sua frase, do seu período, tá bem? Outro exemplo. Utilizamos geralmente o dessa forma no início do período, né? Dessa forma, pode-se afirmar que... Que tal revertermos essa ordem? Então, olha lá. Pode-se afirmar dessa forma que, não é? Então, qual é a mensagem que você passa para o seu corretor fazendo essas mudanças, né? Deslocando esse conclusivo? Ora, você passa uma ideia de que você articula muito bem as palavras, hein? De que você conhece como fazer fluir o texto, e isso sempre é muito bom, não é? Bom, então, vamos observar o por dentro do edital, desse parágrafo conclusivo, tá? O que que o edital espera? Isso está lá explícito no edital, viu? Então, olha lá. Na conclusão, espera-se retomada do tema, ratificação, lembra? Ratificação, ou seja, vou repetir o meu objetivo, vou repetir a minha tese. Então, a ratificação do posicionamento e o fecho. Olha que bonito isso. Uma frase de encerramento, né? O fecho. Fim, não é? Então, são essas três ideias que o parágrafo conclusivo deve ter. São essas três ideias que estão ali apresentadas no edital do concurso e mais do que isso, são 3 períodos no parágrafo conclusivo. Então, um período para retomada do tema, um período para ratificação do posicionamento e um período para, enfim, encerrar o texto, né? O fecho do texto como um todo. Bem? Bom, nós discutimos hoje nessa aula tanta coisa, né? Mas passou rapidinho, não passou? Então, olha lá. Discutimos nessa aula estratégias para a elaboração, então, desses parágrafos conclusivos. Eu espero que vocês pensem em todas essas estratégias antes de começar a fazer esse parágrafo conclusivo. E também vimos algumas expressões que, logicamente, eu espero receber nos textos de vocês, não é? As expressões conclusivas. Tendo tudo isso dito e encerrado, meu muito obrigada e até a próxima aula.